O Monark é integrante do Flow Podcast. Eu acho que é o maior podcast do Brasil hoje. Pelo menos é o maior que eu conheço. E esteve lá no Flow Podcast Fernando Haddad, do PT, ex-candidato à presidência em 2018, substituiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido preso, estava sem os direitos políticos, não podia concorrer, colocou em seu lugar o Haddad. Então o Haddad, no Flow Podcast, a gente precisa também falar aqui sobre o Monark. O Monark ele é de direita, ele é meio que anti-esquerda, ao que tudo indica, apesar dele ser um maconheiro inveterado. Não que ser maconheiro seja uma coisa de esquerda, não, mas a esquerda tem a pauta pela liberação das drogas, né? Aí me surpreende muito, por exemplo, o Monark ter tanto apreço pelo Bolsonaro. Que é um cara que, se dependesse do Bolsonaro, o Monark é preso. É alguma coisa, um tipo de síndrome de Estocolmo, né? Se analisar, vai encontrar alguma coisa ali, o pessoal que é da área da psicologia. Enfim, o MBL, tendo em vista a visita do Haddad ao Flow Podcast, pegou um trecho da longa conversa deles aí, né? Geralmente o Flow Podcast tem em torno de 2 a 4 horas, e disseram que o Monark deu uma aula de economia para o Fernando Haddad, que é economista, né, da USP. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui como é que foi, saber se realmente o Monark deu uma aula de economia para o Haddad? 100% de aprovação pelo Ibope e 83% pelo Datafolha. E é quando os caras falam da situação macroeconômica daquela época, que o Brasil estava exportando um absurdo, era dinheiro. Cara, o Brasil foi considerado o país mais bem sucedido no enfrentamento da crise financeira de 2008. Isso não sou eu que estou dizendo, é The Economist. O Lula foi aplaudido em 2010, quando deixou a presidência, como um cara que enfrentou a crise de 2008 da maneira mais assombrosa possível. Desculpa, seu chatão, mas aqueles caras... Tem um argumento que o que o Lula fez foi o seguinte: ele expandiu o crédito absurdamente. Sim. Então ele fez com que a disponibilidade... Não foi absurdamente, expandiu o crédito, mas não, absurdamente. Bom, o argumento que usa é que é absurdamente, porque é nocivo, a ponto que você cria um endividamento muito grande da população. O Brasil e depois ele não consegue pagar. É dos países que menos utiliza o crédito como alavanca, até porque os bancos são tão concentrados que a taxa de juro aqui para o tomador é um absurdo. Mas mesmo agora que a taxa de juro do governo está baixa, vai num banco pedir empréstimo para você ver quanto você vai pagar. Mas eu lembro da época do PT, do Lula, que era pessoas conseguindo empréstimo para carro, empréstimo para casa, empréstimo para muito mais fácil do que hoje em dia. Compara com qualquer país desenvolvido. E eu vejo essas pessoas hoje, elas estão passando mal financeiramente, porque elas contraíram muita dívida e hoje não tem dinheiro para pagar. Compara com qualquer país desenvolvido. O que alavanca o capitalismo é crédito. É produção, na minha visão. Mas e o que alavanca a produção? Novas ideias, investimento. E sem crédito? Meu amigo, sem crédito não se vai até a esquina no capitalismo. Mas o crédito é o combustível. Antes, para você pôr combustível, você tem que ter uma máquina. A máquina é muito mais importante do que o combustível. Não adianta você pôr crédito numa máquina que bebe combustível pra caralho. O que você vai fazer? Você vai estar colocando crédito numa máquina furada que no futuro não vai dar lucro. Mas e primeiro, aí você está investindo numa coisa separar. Não é o crédito que move a economia, vamos falar de dois tipos de crédito. Enfim, do que foi dito ali, que tem de substância da parte do Monark, não tem nada, né? Mas é muito bom para a gente ver como é que funciona o imaginário ideológico da direita, porque o que o Monark está expondo ali é o imaginário ideológico da direita com relação ao que aconteceu nos governos anteriores. E eu gosto sempre de dizer que eu não sou petista, né, gente? Eu digo que, inclusive, que o Bolsonaro e o bolsonarismo me obriga a defender o PT, porque, para mim, partidos e políticos não devem ser defendidos, eles devem ser cobrados. Mas a partir do momento que demonizam um partido e a demonização do PT é a demonização da esquerda... Saúde. Obrigado, Ziza. A demonização do PT é a demonização das esquerdas, então quem não é petista fique muito atento a isso também. Essa demonização vem a partir de uma conduta mentirosa. Entende? Quais são os pontos principais ali? É o boom do commodity e o tal do crédito superfacilitado. São os dois pontos principais ali.
Ele fala, primeiro, essa questão do crédito superfacilitado. Não houve uma superfacilitação de crédito nos governos petistas. Houve uma leve facilitação de crédito, que não é isso que gera hoje o problema financeiro no Brasil, que ele diz, eu conheço várias pessoas que se endividaram naquela... Se ele conhece algumas pessoas, ou se você conhece alguma pessoa que se endividou em 2010, 2012, você conhece alguém que se endividou nessa época, ou 2008, está devendo até hoje, né? Por favor, eu acho bem difícil de você conhecer, mas tudo bem, existem. O que aconteceu foi que as pessoas não conseguiram desenvolver seus projetos. E a condição econômica do Brasil, principalmente o período pré e pós saída da Dilma, realmente ficou muito ruim. Mas vale lembrar que em 2014 a gente tinha a menor taxa de desemprego da história. Então, né, tinha crédito, tinha a menor taxa de desemprego da história. Não foram créditos com super facilidade, né, porque até a nossa taxa de juros impede isso, mas deu uma melhoradinha. Tem a questão ali que ele fala sobre o boom dos commodities. Essa é a maior falácia da direita. Inclusive, eu acho que o Fernando Haddad não quis se debruçar sobre esses números ali, porque com certeza ele conhece esses números, para não ficar muito... Como é que eu posso dizer? O Fernando Haddad tem uma preocupação em não soar academicista. Eu gosto nisso nele, mas acho que ali ele poderia ter dado uma resposta diferente. Então eu fiz umas anotações aqui para vocês terem essa resposta na ponta da língua. Isso é muito importante, porque inclusive quem está vivendo um boom dos commodities é o Bolsonaro. Vocês vejam só. De acordo com informações da OCDE, entre os anos 2000 e 2018, as importações dos 4 maiores commodities do Brasil juntas totalizaram 930,9 bilhões de dólares. Você acha que é muito isso? Isso equivale a pouco mais do que a soma do PIB do Sudeste e do Nordeste, apenas do ano de 2018. Então, você viu? O PIB do Sudeste e o PIB do Nordeste, juntos em um ano, totalizaram o que o tal commodity que sustentou o Brasil, segundo eles, por 20 anos aqui, 18 anos, de 2000 a 2018. Então, eu quero saber então, como que o boom dos commodities foi a pedra fundamental da economia brasileira, nos anos aí 2002 até 2014, que é o que eles alegam, 2013, 2012, como que a exportação de commodities foi pedra fundamental se ela representa tão pouco nas exportações. Inclusive, se você for ver nesses anos, o percentual do PIB que as exportações de commodities ocuparam variou ali entre 19% e 26%. Então, como você pode dizer, é uma grande fatia? É uma grande fatia. Mas se o resto não estivesse funcionando, se tudo não estivesse funcionando como um conjunto, com a classe média com poder de compra, com as classes inferiores sendo auxiliadas para que descolhe do chão através dos auxílios, que o que esses auxílios fazem, gente, é tirar a pessoa do chão, para descolar no chão, para tentar começar a existir. Segurança alimentar, para que os jovens possam ir para o colégio com comida, ou então que tenham comida no colégio. É o básico. Então, quando tirou essa da equação, porque quando foi isso que aconteceu, quando tiraram o governo da Dilma, né, de maneira golpista, o que aconteceu? A gente viu uma queda brusca na movimentação econômica no Brasil a partir da retirada de direitos, que a gente observa na prática com a reforma trabalhista. Não foi nem no governo Bolsonaro, foi no governo Michel Temer. Tá? E é muito bom falar dessa reforma, porque ela não foi no governo Bolsonaro, e o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele é parte de uma coisa muito maior, ele é sintoma de um mal muito maior. Que entre esses, maior parte desse mal é composta pelo neoliberalismo, que afirma que você tem que, enfim, na prática o neoliberalismo é dar dinheiro para rico e tirar do pobre. Porque eu nunca vi nenhum neoliberal reclamando de desoneração fiscal, que no Brasil,
custa 300 bi por ano. 300 bi, né? 300 mil não, 300 bilhões por ano. Disso eles não falam, mas os direitos trabalhistas incomodam muito eles. Foi prometida, a reforma trabalhista ia gerar 6 milhões de empregos, gerou um total de 0 empregos. Mas, em compensação, o velho da Havan ficou bilionário, entrou para a lista de bilionários da Forbes em 2019. O que aconteceu entre 2019 e 2017? Pro velho da Havan obter o seu bilhão. O que aconteceu foi isso, a reforma trabalhista. Ele passou a extorquir os funcionários dele mais do que ele já extorquia. Ele é cheio de processo trabalhista nas costas, cheio de dívidas trabalhistas também, e vários tipos de encargo que não paga, deve o governo, parcelou aí mais de 100 anos a dívida, enquanto compra jatinho, né? Esse é o cidadão de bem brasileiro. Então, galera, é isso. Quando falar em commodity, que o commodity alavancou aí a economia brasileira, período dos governos anteriores, você já sabe, a resposta é rápida. Commodity representou em torno de 20% do PIB, então não tem como o boom dos commodities terem levado o Brasil nas costas. Um boom seria se o valor dos commodities tivesse subido e descido, né? Um boom, né? Um boom. Vocês entendem, né? Não ocorreu um boom. Inclusive, como eu falei no início do vídeo, que quem hoje surfa na onda de um boom dos commodities é o Bolsonaro, porque além das nossas exportações serem maiores do que nunca, o dólar está altíssimo. Isso favorece muito a exportação, favorece muito a balança comercial. Inclusive, teve reflexo positivo na nossa balança comercial. Não ocorreu isso. A gente não sabe se vai ser um boom, né? Se subir e descer, vai ser um boom. Nos governos anteriores ali, quando eles falam desse boom dos commodities ali, 2002, 3, 4, 5, 6, subiu e permaneceu subindo. E como eu disse, continuou subindo até hoje. Inclusive, a partir do governo Michel Temer, que os commodities passaram a fazer parte ali de quantos por cento? Eu anotei isso aqui. De 34,5% a participação média dos commodities no total do PIB. Então, meu amigo, não tem que falar em boom de commodities. Quem fala isso está falando da boca para fora, como fez o Monark, que não deu aula nenhuma. O MBL, meu Deus, não, o MBL tá aí mamando na mamadeira de piroca até hoje. Essas informações que eu peguei dessa parte aí dos cálculos do PIB, aqui vou dar os créditos, aqui é um artigo do mestre em economia, doutor em administração, Emerson Gomes. Beleza? Para vocês verem que eu não tirei isso aqui da minha cabeça, como faz o MBL e o Monark. Beleza? Chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. A partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo, ajuda esse canal a continuar existindo. Tamo junto.